O Reino Invisível. Logo depois de concluir meu doutorado, obtive um cargo de professor no Caltech e comecei a procurar algum tema para continuar trabalhando, a fim de não ter de sair da faculdade e arranjar um emprego mais lucrativo como garçom no Grêmio da escola. Certa tarde, depois de um seminário, conversei com o físico Richard Feynman sobre uma teoria chamada teoria das cordas. Entre todos os físicos, Feynman, na época com uns 60 anos, provavelmente era o cientista mais respeitado do mundo. Hoje muitos veem a teoria das cordas como a principal candidata à teoria unificada de todas as forças da natureza, o santo graal da física teórica. Mas naquela época poucas pessoas tinham ouvido falar dela, e a maioria dos que sabiam a respeito não dava muita importância, inclusive Feynman. Ele estava falando sobre esse assunto quando um colega da Universidade de Montreal que visitava o departamento se aproximou. Eu acho que a gente não deve desencorajar os jovens a investigar novas teorias só por não serem aceitas pelos físicos estabelecidos, ele disse a Feynman. Será que Feynman rejeitava a teoria das cordas por representar uma ruptura tão grande com suas convicções que ele não seria mais capaz de ajustar seu raciocínio? Ou teria chegado às mesmas conclusões acerca de suas deficiências, mesmo que ela não representasse uma ameaça às suas teorias já estabelecidas? Não podemos saber, mas Feynman explicou ao visitante que não me desaconselhava a trabalhar em algo que novo, só recomendava certa cautela, pois eu poderia perder muito tempo se a coisa não funcionasse. O visitante replicou: bom, eu estou trabalhando na minha teoria há 12 anos, e começou a descrevê-la em detalhes. Quando terminou, Feynman virou-se para mim e disse, na cara do homem: é exatamente isso que quero dizer com perder tempo. As fronteiras da pesquisa são sempre nebulosas, e qualquer cientista ativo está sujeito a desperdiçar suas energias seguindo pistas desinteressantes ou infrutíferas. Todavia, uma das características que distinguem um físico bem-sucedido é a manha, ou sorte, de escolher problemas que se mostram esclarecedores e solucionáveis. Comparei a paixão dos físicos com a dos artistas, mas sempre achei que os artistas têm uma grande vantagem sobre os físicos. Na arte, não interessa quantos colegas e críticos digam que seu trabalho não presta. Ninguém pode provar nada. Em física eles podem. Em física, não consola muito o fato de você ter tido uma bela ideia se ela não está correta. E assim, em física, como em qualquer tentativa de inovação, é preciso manter um delicado equilíbrio, ter cuidado com os problemas da pesquisa que você escolher e ao mesmo tempo não ser tão cuidadoso ao ponto de não descobrir nada de novo. Por isso, o sistema de estabilidade no emprego é tão valioso para a ciência. Permite o erro, essencial para fomentar a criatividade. Em retrospecto, a impressão é de que a estimulante teoria de Einstein sobre os fótons e o quanto é de luz deveria ter disparado muitas pesquisas relacionadas à emergente teoria quântica. Contudo, para os contemporâneos de Einstein, para os quais ainda não havia evidências do fóton, mas muitas razões de ceticismo, trabalhar com o fóton exigiria um bocado de coragem para se envolver numa aventura intelectual. Mesmo os jovens físicos, com uma visão de mundo mais maleável, em geral mais desinibidos para lidar com um problema que pode não funcionar ou levar ao ridículo, entravam e saíam sem incluir a louca teoria dos fótons em seus doutorados e pós-doutorados. Quase 10 anos transcorreram praticamente sem progresso algum. O próprio Einstein já passava dos 30, idade já avançada para um teórico pioneiro, e usava seu tempo numa ideia revolucionária e diferente, a extensão ou generalização de sua teoria da relatividade especial de 1905 para incluir a gravidade. A relatividade especial era uma modificação das leis do movimento de Newton. A relatividade geral substituiria a lei da gravidade de Newton, mas exigiu que Einstein alterasse a relatividade especial. A falta de atenção de Einstein na teoria do fóton levou Robert Millikan a escrever, a despeito do que parece ser o sucesso total da equação de Einstein, para o efeito fotoelétrico, a teoria física do fóton, da qual a expressão se mostrou tão inalcançável que o próprio Einstein, creio, não mais a apoia. Millikan estava enganado. Einstein não tinha desistido do fóton, só estava com a atenção voltada para outro assunto naquele momento. No entanto, nem o fóton nem o consequente conceito de quantum estavam mortos.
Pelo contrário, logo passariam a primeiro plano graças a Niels Bohr, 1885-1962, jovem de 20 e poucos anos que ainda não havia escolhido seu caminho nem tinha experiência o bastante para saber que se arriscava a perder tempo contestando nossas ideias sobre as leis que regem o mundo. Quando estava no ensino médio, Niels Bohr aprendeu que os gregos haviam inventado a filosofia natural, e que as equações de Isaac Newton, ao descrever como os objetos reagem à força da gravidade, representavam o primeiro grande passo para entender como o mundo funciona, pois permitiram aos cientistas fazer previsões quantitativas exatas a respeito de objetos que caem ou estão em órbita. Bohr também deve ter aprendido que, pouco antes de ele ter nascido, Maxwell havia acrescentado ao trabalho de Newton uma teoria de como os objetos geram as forças elétricas e magnéticas, e a elas reagem, ampliando a visão de mundo de Newton até o que agora reconhecemos como seu zênite. Nos anos de formação de Bohr, os físicos pareciam ter uma teoria das forças e do movimento que incluía todas as interações da natureza conhecidas na época. O que Bohr não sabia quando entrou para a Universidade de Copenhague, na virada do século, para cursar a graduação, é que depois de mais de 200 anos de enorme sucesso, a visão de mundo newtoniana começava a se esfacelar. Como já vimos, essa contestação aconteceu porque, embora a nova teoria de Maxwell de início possibilitasse estender as leis do movimento de Newton para toda uma nova série de fenômenos, no final, ela revelava que fenômenos como a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico violavam as previsões da física clássica de Newton. Mas os avanços teóricos de Einstein e Planck só foram possíveis porque inovações técnicas propiciaram aos experimentalistas explorar novos processos físicos envolvendo o átomo. Foram esses eventos que inspiraram o Bohr, pois ele tinha muito amor pela pesquisa experimental e um considerável discernimento para realizá-la. Os anos transcorridos até a dissertação de Bohr foram realmente muito estimulantes para qualquer interessado em física experimental. Durante esse período, progressos técnicos, como o desenvolvimento de tubos de vidro a vácuo com uma fonte de elétrons embutida, um predecessor dos tubos de raios catódicos que formavam as telas das antigas televisões levaram a inúmeras revelações importantes. Por exemplo, a descoberta dos raios X por Wilhelm R. Ockham's em 1895, a descoberta do elétron por Thomson, 1897. A descoberta do físico neozelandês Ernest Rutherford de que certos elementos químicos como o urânio e o tório liberam misteriosas emanações, 1899 e 1903. Na verdade, Rutherford, 1871-1937, classificou não um, mas 3 membros daquele zoológico de raios misteriosos, os raios alfa, beta e gama. Essas emanações, ele especulou, eram os fragmentos produzidos quando átomos de um elemento se desintegravam espontaneamente para formar átomos de outro elemento. Em especial, as descobertas de Thomson e Rutherford foram uma revelação, pois se referiam ao átomo e suas partes, que, como se viu, não podem ser descritas utilizando-se as leis de Newton e sua estrutura conceitual. Portanto, como acabou se percebendo, aquelas observações exigiam uma nova abordagem da física. Embora os progressos teóricos e experimentais da época fossem vertiginosos, a reação inicial da comunidade de físicos àqueles resultados foi tomar um calmantezinho e fingir que nada estava acontecendo. Assim, não só o quantum de Planck e o fóton de Einstein foram esquecidos, mas também todos aqueles experimentos revolucionários. Antes de 1905, os que pensavam que o átomo fosse um absurdo metafísico trataram aquelas conversas sobre elétrons, supostos componentes do átomo, com a mesma seriedade com que um ateu assistiria a um debate para saber se Deus é homem ou mulher. Surpreende mais o fato de que mesmo os que acreditavam no átomo não gostassem dos elétrons, porque os elétrons eram parte do átomo, e o átomo deveria ser indivisível. O elétron parecia uma coisa tão fantástica que um destacado físico disse a Thomson que achou que ele estava gozando da cara deles quando ouviu seu enunciado. 4. Da mesma forma, a ideia de Rutherford de que o átomo de um elemento podia decair num átomo de outro foi descartada como se tivesse sido proposta por um barbudo usando bata de alquimista. Em 1941,
Os cientistas aprenderiam como converter mercúrio em ouro. Literalmente, o sonho dos alquimistas bombardeando esse metal com nêutrons num reator nuclear. Mas em 1903 os colegas de Rutherford não tinham o necessário sentido aventureiro para aceitar suas ousadas afirmações relativas a essa transmutação de elementos, ainda que, ironicamente, se aventurassem a brincar com as bugigangas radioativas que Rutherford providenciava, sujeitando-se à radiação das emissões de um processo que não acreditavam estar acontecendo. Ernest Rutherford. A torrente de estranhos trabalhos de pesquisa, tanto de físicos teóricos quanto de experimentais, deve ter parecido a muitos o equivalente físico do que hoje é a literatura de psicologia social, em que pesquisadores costumam relatar descobertas abiloladas como pessoas que chupam uvas sofrem mais acidentes de automóvel. Na verdade, embora parecessem fantásticas, as conclusões dos físicos estavam corretas. No final, o acúmulo de evidências experimentais, mais os argumentos teóricos de Einstein, obrigou os físicos a aceitar o átomo e suas partes. Para o trabalho que o levou à descoberta do elétron, Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906, enquanto Rutherford recebeu o Nobel em 1908, mas o de Química para o que era equivalente a descobrir que os alquimistas estavam no caminho certo. Este era então o cenário em 1909, quando Niels Bohr entrou no campo da pesquisa física. Ele era somente 5 anos mais novo que Einstein, mas isso foi suficiente para situá-lo numa nova geração, ingressando num campo que já tinha afinal aceitado tanto o átomo quanto o elétron, embora não o fóton. Em sua dissertação de doutorado, Bohr escolheu analisar e criticar as teorias de Thomson. Quando a concluiu, requisitou e obteve uma bolsa para trabalhar em Cambridge, a fim de observar de perto as reações produzidas pelo grande homem. O debate de ideias é um fator-chave na ciência. Por isso, as críticas de Bohr a Thomson não eram a mesma coisa que um estudante de arte se aproximar de Picasso e dizer que seus rostos eram angulosos demais, mas era quase isso. Thomson também não se mostrou muito ansioso para conceder audiência ao seu crítico em início de carreira. Bohr ficou lá quase um ano, mas Thomson não debateu a dissertação com ele, nem sequer a leu. A desatenção de Thomson acabou se revelando uma bênção disfarçada, pois, enquanto definhava em Cambridge sem realizar seu plano de enfrentá-lo, Bohr conheceu Rutherford, que foi fazer uma visita à instituição. O próprio Rutherford trabalhara com Thomson no início da carreira, mas naquela época já era um dos mais destacados experimentalistas do mundo e dirigia um centro de estudo de radiação na Universidade de Manchester. Ao contrário de Thomson, Rutherford já apreciou as ideias de Bohr e convidou-o para trabalhar em seu laboratório. Rutherford e Bohr formavam uma dupla improvável. Rutherford era imenso, cheio de energia, alto e robusto, com rosto forte e voz trovejante, tão volumosa que às vezes perturbava a operação dos equipamentos mais sensíveis. Bohr tinha uma natureza impressionável e era muito mais delicado, tanto na aparência quanto nos modos, com bochechas caídas, voz macia e um pequeno problema de dicção. Rutherford tinha o pesado sotaque da Nova Zelândia. Bohr falava um inglês rudimentar com sotaque dinamarquês. Quando era contrariado numa conversa, Rutherford ouvia com interesse, mas deixava o assunto morrer sem replicar. Bohr adorava uma discussão e tinha dificuldade de elaborar pensamentos criativos se não houvesse outra pessoa no recinto para debater suas ideias. A parceria com Rutherford foi um golpe de sorte para Bohr. Embora ele tivesse ido para Manchester pensando em realizar experimentos com o átomo, quando chegou, ficou obcecado pelo modelo teórico do átomo desenvolvido por Rutherford, baseado em seus estudos experimentais. Foi com seu trabalho teórico realizado com aquele átomo de Rutherford que Bohr reviveu a ideia adormecida de Quantum, conseguindo que o trabalho de Einstein com o fóton não alcançara, por a ideia de Quantum num mapa de onde ele nunca mais sairia. Quando Bohr chegou a Manchester, Rutherford já estava realizando experiências para investigar a distribuição da carga elétrica no átomo. Ele decidira estudar a questão analisando a maneira como partículas carregadas são defletidas quando disparadas num átomo, como balas. Para funcionar como projéteis carregados, Rutherford escolheu partículas alfa, que ele próprio havia descoberto e hoje sabemos ser apenas núcleos de hélio carregados positivamente.
Rutherford ainda não havia elaborado seu modelo de átomo, mas supunha que o átomo se conformaria bem em outro modelo, desenvolvido por Thomson. O próton e o núcleo ainda não eram conhecidos, e no modelo de Thomson o átomo consistia em um fluido difuso de carga positiva na qual circulavam minúsculos elétrons, em número suficiente para se contrapor eletricidade positiva. Como os elétrons pesavam muito pouco, Rutherford imaginava que, como bolas de gude no trajeto de uma bala de canhão, eles teriam pouco efeito no curso das grandes partículas alfa. Era o fluido mais pesado de carga positiva, e a matéria em que ele se distribuía, que Rutherford pretendia estudar. O aparato de Rutherford era simples. Um feixe de partículas alfa era criado a partir de substâncias radioativas como rádio e disparado numa delgada lâmina de ouro. Além da lâmina havia uma pequena tela. Quando atravessavam a lâmina, as partículas alfa atingiam a tela, produzindo um minúsculo e esmaecido clarão de luz. Postado diante da tela com uma lente de aumento, era possível, com algum esforço, registrar a posição e determinar o grau com que a partícula alfa fora defletida pelos átomos na lâmina. Embora Rutherford fosse mundialmente famoso, seu trabalho e o ambiente de trabalho não eram glamourosos. O laboratório ficava num porão escuro e úmido, com canos passando pelo teto e o chão. O teto era tão baixo que era preciso se abaixar para não bater a cabeça, e o piso, tão irregular que ainda se podia tropeçar num dos canos antes de passar a dor na cabeça. Rutherford não tinha paciência para fazer as medições, e numa ocasião, depois de 2 minutos de tentativas, começou a esbravejar e desistiu. Seu assistente, o alemão Hans Geiger, por outro lado, era o demônio das tarefas tediosas. Por ironia, mais tarde, ele negaria o valor de sua habilidade ao inventar o contador Geiger. Rutherford esperava que a maior parte das partículas alfa, pesadas e carregadas positivamente, passasse pela lâmina nos espaços entre os átomos de ouro, muito distantes entre si para causar deflexão perceptível. Mas teorizou que algumas passariam por um ou mais átomos, desviando-se um pouquinho do caminho direto, repelidas pelas difusas cargas positivas. O experimento realmente elucidou a estrutura do átomo, porém, mais por uma questão de sorte do que pela maneira como foi concebido. De início, todos os dados coletados por Geiger corroboraram as expectativas de Rutherford, parecendo coerentes com o modelo de Thomson. Algum tempo depois, um dia, em 1909, Geiger sugeriu um pequeno projeto de pesquisa para ajudar um jovem estudante de graduação chamado Ernest Marsden a dar os primeiros passos. Rutherford, que tinha assistido a uma aula sobre a teoria das probabilidades no departamento de matemática, percebeu que havia uma chance muito pequena de que algumas partículas alfa fossem defletidas num ângulo maior do que o detectável por seu aparato. Assim, sugeriu a Geiger que Marsden realizasse uma variante do experimento a fim de examinar essa possibilidade. Marsden começou o trabalho procurando partículas que tivessem sofrido desvios maiores que o previsto por Geiger, e até grandes deflexões que, caso ocorressem, violariam tudo o que Rutherford sabia sobre a estrutura dos átomos. Do ponto de vista de Rutherford, esse trabalho era quase uma gigantesca perda de tempo. Em outras palavras, tratava-se de excelente projeto para um aluno de graduação. Marsden observou com cuidado as partículas alfa atravessarem a lâmina de ouro como esperado, sem deflexões radicais. Mas, então, o inimaginável aconteceu. Surgiu uma cintilação na tela de anteparo, bem longe do centro. No fim, dos muitos milhares de partículas alfa observadas por Marsden, só um punhado era defletido em ângulos maiores. Porém, uma ou duas voltavam quase como bumerangues. Isso foi o suficiente. Experimento com lâmina de ouro de Rutherford. Quando ouviu a notícia, Rutherford disse que aquele era o acontecimento mais incrível que já acontece, na minha vida. Quase tão incrível como disparar um projétil de 40 centímetros num pedaço de papel de seda, ele voltar e atingir o atirador. A reação refletiu o resultado de seus cálculos matemáticos, segundo os quais teria de haver alguma coisa inconcebivelmente minúscula e potente na lâmina de ouro capaz de causar grandes deflexões pouco frequentes como aquela. Assim, Rutherford não havia afinal elucidado os detalhes do modelo de Thomson. Tinha descoberto que o modelo de Thomson estava errado.
Antes da execução do experimento de Marsden, o projeto parecia estranho, o tipo de atividade que Feynman disse para eu evitar. No entanto, um século depois, o experimento foi universalmente aclamado como algo brilhante. Sem ele, provavelmente não teria havido átomo de Bohr. Isso significa que uma teoria coerente do quantum só teria surgido, supondo-se que surgisse, muitos anos depois. Por sua vez, teria tido um grande efeito sobre o que chamamos de progresso tecnológico. Teria atrasado o desenvolvimento da bomba atômica, por exemplo, salvando a vida de inúmeros japoneses civis, mas custando a vida de inúmeros soldados aliados na invasão do Japão. Também teria atrasado diversas outras invenções, como o transistor, e por conseguinte o início da era da informática. É difícil dizer exatamente que efeitos haveria se aquele projeto isolado e aparentemente sem sentido de um graduando não se realizasse, mas é certo afirmar que o mundo hoje seria bem diferente. Mais uma vez, vemos aqui a linha tênue que divide um projeto estapafúrdio e doidivanas de uma ideia inovadora, que pode mudar tudo. No fim, Rutherford supervisionou vários outros experimentos em que Geiger e Marsden observaram mais de 1 milhão dessas cintilações. A partir desses dados, Rutherford formularia teorias sobre a estrutura do átomo, bem diferente da de Thomson. Embora ainda retratasse os elétrons se movendo em órbitas concêntricas, na estrutura de Rutherford a carga positiva não estava mais espalhada, mas concentrada no minúsculo centro do átomo. Contudo, Geiger e Marsden logo se separariam. Os dois foram lutar em lados opostos, na Primeira Guerra Mundial, e depois utilizaram seus conhecimentos científicos nos lados opostos na Segunda Guerra Mundial. Enquanto Marsden trabalhava numa nova tecnologia de radar, Geiger, entusiasta do nazismo, se envolvia no desenvolvimento de uma bomba atômica alemã. O átomo de Rutherford é um modelo que todos aprendemos no colégio, no qual elétrons orbitam o núcleo como os planetas em torno do Sol. Como muitos conceitos científicos, ele parece descomplicado quando reduzido a um símile a ser exposto em sala de aula. Porém, a verdadeira genialidade da ideia encontra-se justamente nas complexidades técnicas que se perdem no processo de destilação que produz essas imagens tão simples. É útil ter uma imagem intuitiva, mas o que torna viva uma ideia da física são as consequências matemáticas nela envolvidas. É por isso que não basta ao físico ser sonhador, é preciso também ser um técnico. Para o sonhador Rutherford, o experimento dizia que grande parte da massa atômica e todas as suas cargas positivas deviam estar acumuladas no centro, numa bolinha incrivelmente minúscula de matéria carregada, tão densa que uma xícara do material pesaria 100 vezes mais que o Monte Everest. 9. O fato de eu e você não pesarmos tanto é uma prova de que o núcleo é somente um pontinho minúsculo no centro do átomo, que é formado principalmente de espaço vazio. Mais tarde ele chamaria essa região central do átomo de núcleo. A prevista deflexão de partículas alfa nos átomos de Thomson, esquerda, e de Rutherford. O técnico Rutherford remoeu os cálculos matemáticos complexos e específicos para descobrir que, se a imagem que havia ideado era verdadeira, seu experimento produziria exatamente as observações que a equipe realizara. A maioria das partículas alfa, velozes e pesadas, atravessaria a lâmina de ouro fora dos minúsculos centros atômicos e, por isso, seriam apenas levemente afetadas. Enquanto isso, algumas, as que passassem perto de um núcleo, encontrariam um intenso campo de força, provocando grande deflexão. A força desse campo devia parecer ficção científica para Rutherford. Contudo, embora ainda não possamos criar esses campos no nosso mundo macro, eles existem no interior dos átomos. O ponto importante que Rutherford já havia descoberto é que a carga positiva do núcleo está compactada no centro, e não espalhada. Por outro lado, sua imagem de elétrons orbitando o núcleo como os planetas em torno do Sol estava completamente errada, e ele sabia disso. Primeiro, a analogia com o sistema solar ignora as interações entre os planetas do sistema solar, bem como entre os diferentes elétrons de um átomo. Essas interações são bem diversas. Os planetas, que têm um bocado de massa, mas nenhuma carga elétrica, interagem pela gravidade. Os elétrons, que têm carga, mas pouca massa, interagem por meio da força eletromagnética. A gravidade é uma força extremamente fraca,
Por isso a tensão que os planetas exercem entre si é tão minúscula que, para muitos propósitos práticos, pode ser ignorada. Os elétrons, no entanto, exercem enorme força de repulsão eletromagnética que logo rompe essas lindas órbitas circulares. Outra questão patente é que tanto planetas quanto elétrons que se movem em círculo emitem ondas de energia gravitacional, no caso dos planetas, energia eletromagnética, no caso dos elétrons. Mais uma vez, como a gravidade é muito fraca, nos bilhões de anos de existência do nosso sistema solar, os planetas só perderam uma pequena porcentagem de sua energia. Aliás, o efeito nem era conhecido até a teoria da gravidade de Einstein prevê-lo, em 1916. Por outro lado, como a força eletromagnética é muito forte, de acordo com a teoria de Maxwell, os elétrons em órbita de Rutherford irradiariam toda a sua energia e cairiam no núcleo em um centésimo de milionésimo de segundo. Em outras palavras, se o modelo de Rutherford fosse verdadeiro, o universo tal como o conhecemos não existiria. Se há previsão capaz de afundar qualquer teoria, esta é a suposição de que o universo não existe. Então, por que essa teoria foi levada a sério? Isso ilustra outra questão importante sobre o progresso na física. A maioria das teorias não é abrangente e de grande alcance, mas constitui modelos específicos representando uma situação específica. Assim, mesmo quando sofrem reveses e falham em algumas situações, eles podem ser úteis. No caso da teoria de Rutherford, os físicos que trabalhavam com esse átomo gostaram do resultado, pois o modelo fazia previsões corretas a respeito do núcleo. Eles imaginaram que algum experimento futuro revelaria fatos essenciais que ainda faltavam para estabelecer a questão de como os elétrons entravam na imagem, e por que o átomo era estável. O que poucos notaram foi que o átomo não precisava de uma explicação mais inteligente, mas de uma explicação revolucionária. O pálido e modesto Niels Bohr, no entanto, tinha uma visão diferente das coisas. Para o jovem Bohr, o átomo de Rutherford e suas contradições eram um palheiro que escondia uma agulha de ouro, e ele estava determinado a encontrá-la. Bohr formulou uma questão para si mesmo: se o átomo não emite ondas de energia, como exige a teoria clássica, ao menos de acordo com o modelo de Rutherford, seria porque ele não obedece às leis clássicas. Para seguir essa linha de raciocínio, Bohr consultou o trabalho de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Questionou o que significaria se a ideia do quantum fosse aplicada também ao átomo. Isto é, e se o átomo, como os conta de luz de Einstein, só pudesse ter certas energias. A ideia o levou a revisar o modelo de Rutherford e a criar o que viria a se chamar átomo de Bohr. Bohr explorou sua ideia concentrando a atenção no átomo de hidrogênio, o mais simples, que consiste em um único elétron orbitando um núcleo formado por um só próton. A dificuldade do empreendimento de Bohr é ilustrada pelo fato de que nem se sabia ao certo se o hidrogênio tinha mesmo essa estrutura simples. Bohr teve de deduzir que o hidrogênio só tinha um elétron a partir de uma série de experimentos realizados por Thomson. 10. A física newtoniana diz que um elétron pode circular em torno de um núcleo, que, no caso do hidrogênio, é apenas um próton, a qualquer distância, desde que sua velocidade e energia tenham os valores adequados, que são determinados pela distância. Quanto menor a distância do elétron para o próton, mais baixa deve ser a energia do átomo. E se, a exemplo de Einstein, nós pudéssemos contradizer a teoria newtoniana e acrescentar uma nova lei determinando que, por alguma razão ainda não conhecida, o átomo não tem uma energia qualquer, mas apenas um valor que varia dentro de um conjunto discreto de possibilidades. Como o raio orbital é determinado pela energia, essa restrição nos valores de energia permitidos seria traduzida numa restrição dos raios possíveis em que o elétron orbita. Quando fazemos essa suposição, dizemos que a energia do átomo e os raios das órbitas dos elétrons são quantizados. Bohr postulou que, se as propriedades de um átomo forem quantizadas, o átomo não pode espirá-la continuamente em direção ao núcleo e perder energia, como prevê a teoria newtoniana clássica. Em vez disso, ele pode perder energia somente em pedaços, ao saltar de uma órbita permitida a outra. Segundo o modelo de Bohr, quando um átomo é excitado por uma carga de energia, por exemplo, de um fóton traço, a energia absorvida faz com que o elétron salte para uma das órbitas mais distantes e de maior energia.
Cada vez que ocorre um salto de volta para uma órbita menor e de mais baixa energia, uma quantum de luz, um fóton, é emitido com uma frequência correspondente à diferença de energia entre as duas órbitas. Agora vamos supor que, mais uma vez por alguma razão ainda desconhecida, exista uma órbita interna mínima permitida, uma órbita de mais baixa energia, que Bohr chamou de estado fundamental. Nesse caso, quando atinge esse estado, o elétron não pode mais perder energia, e por isso não cai no núcleo, como prevê o modelo de Rutherford. Bohr esperava que esquema semelhante, ainda que mais complicado, funcionasse também para os outros elementos com múltiplos elétrons. Ele via a quantização como a chave para a estabilidade do átomo de Rutherford e, portanto, de toda a matéria do universo. Assim como o trabalho de Planck sobre a radiação de corpo negro e a explicação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, as ideias de Bohr não foram deduzidas de uma teoria geral do quantum, mas de conceitos casuísticos, ideados para explicar uma só coisa, neste caso, a estabilidade do átomo de Rutherford. O fato de a imagem de Bohr, bem como a de Planck e Einstein, estar essencialmente correta é uma demonstração de engenhosidade humana, que avançou apesar da falta de uma teoria mãe geratriz do modelo. Depois Bohr explicaria que suas ruminações sobre o átomo se cristalizaram após uma conversa casual com um amigo em fevereiro de 1913. Esse amigo lembrou-o das leis de um campo chamado espectroscopia, o estudo da luz irradiada de um elemento gasoso que tenha sido excitado, digamos, por uma carga elétrica ou um calor intenso. Há muito já se sabia que, por razões que não eram compreendidas nessas situações, cada elemento gasoso emite um grupo específico de ondas eletromagnéticas caracterizadas por uma série limitada de frequências. Essas frequências são chamadas linhas espectrais e formam uma espécie de impressão digital que pode identificar o elemento. Depois da conversa com o amigo, Bohr percebeu que poderia empregar seu modelo do átomo para prever como seria a impressão digital do hidrogênio, ligando assim sua teoria a um teste de dados experimentais. Em ciência, é esse passo que elevou uma ideia, ou uma bela noção, da categoria de promissora para a de teoria séria. Quando concluiu seus cálculos matemáticos, o próprio Bohr se surpreendeu com o resultado. As diferenças de energia entre as órbitas permitidas reproduziam com precisão todas as frequências das muitas séries de linhas espectrais observadas. É difícil imaginar a alegria que, aos 27 anos, Bohr sentiu ao perceber que, com seu modelo simples, tinha reproduzido todas as enigmáticas fórmulas espectroscópicas e explicado sua origem. Bohr publicou sua obra-prima sobre o átomo em julho de 1913, depois de trabalhar arduamente para aquele triunfo. Entre o verão de 1912 até o momento de inspiração, em fevereiro de 1913, ele teve de batalhar com suas ideias dia e noite, dedicando tantas horas ao trabalho que até seus mais diligentes colegas ficaram espantados. Na verdade, chegaram a pensar que ele iria cair de cansaço. Um incidente de estudo. Bohr tinha marcado seu casamento para o dia 1º de agosto de 1912, e se casou, mas cancelou a lua de mel na linda paisagem da Noruega para passar o tempo no quarto de hotel em Cambridge ditando um texto sobre seu trabalho à nova esposa. Por ser uma miscelânea, a nova teoria de Bohr era, nitidamente, apenas o começo. Ele chamou as órbitas permitidas de estados estacionários, por exemplo, pois, ao não irradiarem, como exigia a teoria clássica, os elétrons comportavam-se como se não se movessem. Por outro lado, ele falava muito sobre o estado de movimento dos elétrons, retratando-os em movimento circular ao núcleo em suas órbitas permitidas, até saltarem para uma órbita de energia mais baixa, ou serem excitados pela radiação recebida e pularem para um estado de energia mais alta. Estou mencionando isso para ilustrar o fato de que Bohr utilizava duas imagens contraditórias. Este é um método utilizado por muitos pioneiros da física teórica. Em literatura, recomenda-se não misturar metáforas, mas em física, quando sabemos que uma metáfora não é totalmente adequada, é comum misturá-la com outra, mas com cuidado. Nesse caso, Bohr não estava muito orgulhoso da imagem clássica de átomo semelhante a um sistema solar, mas esse foi seu ponto de partida.
E para criar a teoria, ele usou as equações da física clássica que relacionavam o raio e a energia das órbitas dos elétrons, enquanto desenvolvia novas ideias quânticas, como o princípio dos estados estacionários, criando assim uma imagem modificada. De início, o átomo de Bohr provocou reações conflitantes. Na Universidade de Munique, um influente físico chamado Arnold Sommerfeld, 1868-1951, reconheceu imediatamente o trabalho como um marco na ciência e começou a burilar a ideia, em especial explorando sua relação com a relatividade. Enquanto isso, Einstein dizia que Bohr fizera uma das maiores descobertas de todos os tempos. 11. Contudo, mais revelador de quanto o átomo de Bohr espantou os físicos da época foi outro comentário feito por Einstein, o homem que teve a coragem de propor não só a existência dos conta de luz, como também a ideia de que espaço, tempo e gravidade eram imbricados. Disse que lhe ocorrera a ideia semelhante à do átomo de Bohr, mas não teve coragem de publicá-la, por sua extrema novidade. A coragem necessária para a publicação se reflete em outras reações provocadas por Bohr. Na Universidade de Geocontremattingen, importante instituição alemã, houve um consenso, como Bohr relatou, de que a coisa toda era um tremendo absurdo, beirando a fraude. Um cientista de Geocontremattingen, perito em espectroscopia, expressou por escrito a posição da universidade. É lamentável, no mais alto grau, que a literatura tenha sido contaminada por informações tão distorcidas, revelando tanta ignorância. 12. Um dos grandes decanos da física britânica, Lord Rayleigh, por sua vez, afirmou que não conseguia se convencer de que a natureza se comportava daquela maneira. 13. Mas acrescentou, presciente, que homens com mais de 70 anos não devem se apressar em expressar opiniões sobre novas teorias. 14. Outro destacado físico britânico, Arthur Eddington, tampouco se mostrou entusiasmado, descartando as ideias quânticas de Planck e Einstein como invenção alemã. 15. Até Rutherford reagiu negativamente. Uma das razões disso era o fato de ele não ser muito chegado à física teórica. No entanto, o que mais o incomodou no trabalho de Bohr, que, afinal, era uma revisão do seu modelo do átomo, foi que o colega dinamarquês não apresentava um mecanismo para o elétron realizar aqueles saltos entre níveis energéticos. Por exemplo, se, ao passar de um nível de energia correspondente a uma órbita menor, o elétron está saltando para uma nova órbita, e não espiralando continuamente para o centro, em que consiste o caminho desse salto, o que acontece para provocá-lo? Como se revelou com o tempo, a objeção de Rutherford ia direto ao cerne da questão. Na verdade, o mecanismo nunca foi descoberto. Quando a teoria quântica amadureceu e se transformou numa teoria geral da natureza, ficou claro que essas questões não têm resposta, portanto, não têm lugar na ciência moderna. O que acabou convencendo o mundo da física acerca da exatidão das ideias de Bohr, e, em consequência, também dos trabalhos de Planck e Einstein, aconteceu em um período de 10 anos, de 1913 a 1923. 16. Aplicando suas ideias e de outros a átomos de elementos mais pesados que o hidrogênio, Bohr percebeu que, ao ordenar os elementos pelos números atômicos, e não pelos pesos atômicos, como fizera Mendeleev, eles eliminavam alguns erros da tabela periódica. O peso atômico é determinado pelo número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo. O número atômico, em comparação, é igual ao número de prótons, que, como os átomos não têm carga elétrica, é também o número de elétrons que o átomo possui. Átomos com mais prótons no núcleo em geral têm mais nêutrons também, mas nem sempre. Por isso, as duas medidas podem diferir em suas implicações na ordem dos elementos. Bohr concluiu que o número atômico é o parâmetro adequado para servir de base à tabela periódica, pois são os prótons e elétrons que determinam as propriedades químicas de um elemento, e não os nêutrons. Demorou mais de 50 anos, mas, graças a Bohr, a ciência podia agora explicar por que a misteriosa tabela periódica de Mendeleev funcionava. Com a transformação das ideias quânticas numa estrutura geral que substituiria as leis de Newton, os físicos conseguiram formular equações a partir das quais, a princípio, o comportamento de todos os átomos poderia ser deduzido.
ainda que na maior parte dos casos fosse necessária a posterior tecnologia de supercomputadores para essa dedução. Mas ninguém teve de esperar pelos supercomputadores para verificar a nova teoria de Bohr, pois ele cotejou suas ideias com a realidade de uma maneira ousada e um tanto escandalosa. Na tradição de Mendeleev, previu as propriedades de um elemento ainda não descoberto. Ironicamente, elemento sobre o qual Mendeleev, baseado em seu sistema no peso atômico, se enganara. O elemento foi descoberto pouco depois, em 1923, e chamou-se Áfnio, numa referência a Áfnia, o nome latino de Copenhague, cidade natal de Bohr. Com isso, nenhum físico, ou químico, podia mais duvidar da verdade das teorias de Bohr. 5 décadas depois, em 1997, o nome de Bohr se juntaria ao de Mendeleev na tabela periódica, inspirando o nome do elemento 107, o bório. No mesmo ano, seu ex-mentor, e às vezes crítico, foi também homenageado com o nome do elemento 104, o Rutherfórdio.